Nós estamos recebendo o João Soares da Costa Neto. O João é o diretor do Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional, Simprofaz, e é professor universitário de Direito Previdenciário. Nós vamos falar qual é o peso real dos impostos sobre o prisma e aquilo que interfere no bolso do cidadão. João Soares, boa tarde, prazer em recebê-lo aqui no CBN Cotidiano. Boa tarde, Bruno. Boa tarde aos ouvintes da CBN. É uma satisfação estar aqui para estabelecermos essa conversa, esse bate-papo sobre o nosso sistema tributário, sobre a necessidade de uma reforma tributária, a simplificação do nosso sistema, combate à sonegação. Espero que a nossa tarde seja muito proveitosa. E será. João Soares, me diga uma coisa, o que é realmente, para aqueles leigos como eu, que não entendem muito disso, ou entendem até o suficiente para poder perguntar, o que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional? Exatamente o que é a Procuradoria? Vou tentar ser o mais simples possível para poder facilitar para o ouvinte entender. Na verdade, é um grande escritório de advocacia tributária do governo federal. Representa a União nas causas fiscais e tributárias. Executa a dívida ativa da União, que é o crédito público não pago, aquele que os contribuintes deixaram de pagar. Então a Procuradoria executa, ou seja, a Procuradoria finaliza o trabalho da Receita Federal. A Receita Federal apura o crédito e a Procuradoria depois cobra judicialmente quando o contribuinte, agora devedor, não fez o pagamento espontaneamente ou não fez o pagamento administrativamente. E também defende a União nas causas fiscais e tributárias. Esse é o trabalho até de enorme relevância, porque representa ações muito vultosas, de bilhões de reais. Então a Procuradoria faz isso. Na verdade, os procuradores são advogados públicos que representam a União especificamente nas causas fiscais e tributárias. Está muito bem explicado, e se você quiser mais explicações e participar da nossa entrevista, você pode ligar aqui para o 2108-0101. Na medida do possível, eu farei as perguntas ao Dr. João Soares, e você pode usar dos Twitters também. O Twitter da rádio é o @RádioCBNJP. O Luiz está aqui acompanhando o Twitter, e eu estou no meu Twitter, que é o @BrunoFComenta. Então você liga, participa, e nós teremos o maior prazer de passar a sua pergunta ou sua dúvida ao Dr. João Soares. Na verdade, tributo e imposto, salvo engano da minha parte, é a mesma coisa. Ou temos alguma diferença? Tributo é o gênero do qual o imposto é uma das espécies. Temos também as taxas, as contribuições sociais, as contribuições de melhoria. O gênero é o tributo e o imposto é uma... Mas todo mundo é comum se referir a imposto de forma genérica, mas na verdade o imposto é uma espécie dos tributos. Então quais são exatamente as espécies todas dos tributos existentes? Segundo o Supremo Tribunal Federal, atualmente são 5 espécies tributárias, os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, as contribuições sociais e os empréstimos compulsórios. O Código Tributário Nacional falava em 3, mas o Supremo já chegou, a partir da Constituição do dia 88, a essa divisão de 5 espécies tributárias. Um outro detalhe, o que mais preocupa a população, todos que têm um salário, todos aqueles que dependem do seu dinheiro mensal para sobreviver, junto com a sua família, qual é o peso real dos impostos sobre o bolso do cidadão? Eu ouço falar, por exemplo, desse famigerado cigarro, da qual fui um usuário durante 30 e poucos anos e me livrei, graças a Deus, que lá estão embutidos 90 e pouco, 88% de imposto. Isso. Aí ouço falar de carros que uma hora não tem, outra hora tem, aí tem a linha branca que tem e que não tem, aí você vai comprar uma batata e da batata de R$5, não sei quantos reais é imposto. Exatamente como é que incide no nosso bolso, doutor João? Olha só, Bruno, vamos tentar ser o mais didático possível, para a gente não tornar a tarde complicada ou de difícil interpretação. Nossa carga tributária é elevadíssima. Hoje o Brasil temos aproximadamente 36% do PIB, a carga tributária incide sobre 36% do PIB. Então, aproximadamente cerca de 3 a 4 meses do ano, o assalariado trabalha para pagar tributo. A repercussão, a incidência desses tributos na cadeia produtiva, ela é diversificada. Sobre cada produto tem uma incidência diferente. Sobre os cigarros, 88%, mas porque também serve como um desestímulo ao consumo. É isso que eu queria lhe perguntar. Isso é também como desestímulo? Também. Em relação aos cigarros, é como um desestímulo ao consumo. Por exemplo, em relação à cerveja, uma lata de cerveja nós temos 55% de incidência de tributos. Isso também é uma espécie de desestímulo. Eu vou até fazer uma brincadeira. Lamentavelmente, nós todos gostamos de tomar cerveja no final de semana, mas é 55%. Sobre outros produtos de primeira necessidade, a carga tributária é um pouco menor. Recentemente, inclusive,
a presidente Dilma, ela desonerou a cesta básica. Né? Você viu ela fez um grande pronunciamento. Exatamente, o que é digno de elogios. Porque aí eu vou fazer uma crítica, aquela desoneração apenas dos automóveis não surtiu o efeito desejado e pode dizer que foi injusta, porque nós não temos fábricas de automóveis no Brasil, nós temos montadoras. E essas montadoras remeteram 2/3 daquilo que foi desonerado para o exterior. Dos cerca de 30 bilhões de IPI que foi desonerado, 20 bilhões foram remetidos às matrizes. Você não reverteu não reverteu tanto em redução do valor do produto dos automóveis dos veículos para os brasileiros. Então, nós temos uma carga tributária bem diversificada sobre toda a cadeia produtiva. João, me diga uma coisa. Primeiro, uma curiosidade. Eu ia deixar para o final, mas não aguento, porque eu sou curioso demais. Aquele negócio que tem lá na Epitácio, aquele painel que hoje está em não sei quantos trilhões lá. Já está em mais de um trilhão. Foi ano passado, bateu em 1 trilhão, né? Esse ano ainda não. Aquele negócio é real, aquilo ali? Uma aproximação, é uma especulação que eu não sei se é da Fiesp, se foi a Fiesp. E é colhido dado da onde? Do Brasil todo, mas de que maneira? Do Brasil inteiro, incluindo impostos federais, estaduais e municipais. Não tem, na verdade, um conteúdo científico. Não tem um conteúdo científico. É uma especulação, né? Mas dá uma ideia do quanto é elevada a nossa carga tributária. Inclusive, desculpe interromper, nós estamos também pensando em criar um sonegômetro. Né? Que é o contrário. Que seria o contrário. Quem não está pagando. Porque eu estou com dados aqui, eu trouxe para você e posso dizer aos ouvintes. Não, quero que já diga, porque é importante. Lá tem 4 trilhões de impostos e o sonegômetro... O sonegômetro no Brasil se sonega aproximadamente cerca de 200 bilhões por ano. 200 bilhões? Bilhões por ano. Enquanto o custo da corrupção no Brasil é entre 40 e 70 bilhões. Então você tem um prejuízo muito maior para o Brasil hoje em dia, muito maior para a sociedade brasileira com a sonegação de impostos do que propriamente com a corrupção. Isso são dados do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, IBPT, e são dados também da Fiesp, ou seja, não são órgãos não oficiais. São órgãos, inclusive, do empresariado e da sociedade civil. Né? Um órgão científico, acadêmico, com a IBPT, e um órgão, né, a Fiesp, que representa a Federação das Indústrias de São Paulo, que é o estado mais forte da federação. Então, eles trazem esses dados. O custo da sonegação fiscal, o custo da sonegação tributária, para o Brasil é muito maior do que o próprio custo da corrupção. É um dado importantíssimo a ser analisado. Se você quiser participar, você pode ligar. Ligue para o 2108-0101 ou então utilize-se dos twitters, né? O Twitter da rádio, que é o @RádioCBNJP. O meu Twitter é o @BrunoFComenta. João, quais são os produtos que mais sofrem com esta carga e aqueles que menos sofrem, os mais atingidos e os menos, você já disse, do cigarro, da cerveja, e os menos atingidos são quais? Bem, atualmente são os gêneros de primeira necessidade, a cesta básica, aqueles que fazem parte do consumo mais necessário para a sobrevida, para a subsistência do ser humano. Mas eu não tenho praticamente o dado específico de quanto incide. Nós precisamos utilizar o aplicativo. Nós criamos aplicativo para isso, porque nós temos uma carga tão elevada e tão diversificada, né, em vários segmentos da cadeia produtiva, nos vários gêneros, né, produtivos, que é difícil você conseguir conter todos esses dados. Por isso nós criamos esse aplicativo para os smartphones, para poder facilitar a vida do consumidor, para que ele, quando for ao supermercado, for adquirir qualquer produto, ele saiba, é um instrumento de cidadania, para que ele saiba quanto é que ele está pagando a título de tributo, a título de imposto. Você disse que o sonegômetro hoje está em 200 bilhões. Não, temos uma ideia sobre isso. Nós estávamos querendo fazer isso para poder criar uma outra via, né, uma outra visão. Né? A pessoa não ficar ligada apenas de quanto o governo está arrecadando, mas também quanto ele está deixando de receber por conta da sonegação. E aqui na Paraíba, que é exatamente onde você atua com seus companheiros, nós estamos num valor aproximado de quanto que vocês cuidam para tentar receber? Olha aqui na Paraíba nós somos o 5º estado do Nordeste em termos de arrecadação tributária. Né? Nós estamos atrás da Bahia, de Pernambuco, do Ceará e do Rio Grande do Norte. Na quinta, aí vamos ter que fazer uma certa divisão. No Nordeste inteiro nós somos o 5º. Na 5ª região, eu estou falando em termos de justiça agora, porque nós compomos a 5ª região da Justiça Federal, né, que compõe os estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, onde fica o Tribunal Regional Federal, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Nós atualmente estamos já há 2, 3 anos em 3º lugar, inclusive nós ultrapassamos o Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte tem
tem uma economia mais pujante, né? Tem mais turismo, o Rio Grande do Norte tem petróleo, o Rio Grande do Norte tem uma economia mais forte que a da Paraíba, mas sem nenhuma crítica à atuação dos colegas lá do Rio Grande do Norte, mas por conta da atuação dos colegas da Paraíba, né? Da atuação proativa dos colegas daqui, nós ultrapassamos nos últimos 3 anos, nós estamos à frente do Rio Grande do Norte. Em dados nacionais, hoje a dívida ativa da União aproxima-se de R$1 trilhão, ou seja, a União tem cerca de R$1 trilhão a cobrar de seus devedores. É uma quantia estratosférica, absurda, difícil você imaginar, mas é a realidade. Claro que aí também tem alguns equívocos, erros dos próprios contribuintes, né? Porque hoje você sabe que o contribuinte faz todos os seus lançamentos, faz a sua declaração de imposto de renda, né? As empresas fazem as suas declarações de tributos federais e as suas DCTFs. Então, a despeito de todos dos eventuais erros, que podem bater aí 20% ou 30%, e dos créditos incobráveis... Não seria menos do que 700 bilhões. Não seria menos do que 700 bilhões. Que Quer coisa, dizer, isso também decorrente de uma carga muito elevada. Vamos então saber o que pensa o nosso amigo Jackson, que está em Mangabeira. Olá, Jackson, boa tarde. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a João, aí, o entrevistado, aos ouvintes da CBN. Bruno, é o seguinte, eu sou médico veterinário em uma farmácia veterinária lá no bairro de Mangabeira. O que a gente vê nessa, não sei se o entrevistado sabe de alguma coisa disso, porque como o meu ramo é pequenos animais, cão e gato, e como o ramo de muita gente em João Pessoa, a carga tributária em cima de medicamentos para cão e gato, hoje em dia ainda é considerado como produto supérfluo. Se você pegar um medicamento para boi, cavalo, ovelha, esses animais de produção zootécnica, eles são considerados como animais, eles têm incentivo, baixa IPI, baixa tudo. Eu queria saber se você já sabe de alguma política para baixar também, porque o cão-gato, ele hoje já deixa no Brasil de ser supérfluo e está passando a ser agora essencial para a vida de qualquer ser humano, até brasileiro. Você sabe que uma criança em contato com o animal, ela tende a ser criada com mais afeição, criança menos violenta, sem falar da companhia de muitos idosos, hoje que a gente sabe são os animais. A carga é excessiva de tributo, ele vem com IPI total, o ICMS é total. E outra coisa, eu queria saber como está essa reforma tributária, da história dos 7% para os estados do Norte, Nordeste e de 5% para o resto do Brasil. Era só isso, muito obrigado e uma boa tarde. Obrigado a você, Jackson. Da reforma tributária nós vamos falar daqui a pouco, faz parte inclusive aqui da nossa pauta. Mas sobre os animais, ele tem uma farmácia veterinária e ele está solicitando uma coisa interessante que eu não sabia também. Jackson, boa tarde, muito obrigado pela sua participação. Eu até me solidarizo com a sua indignação, eu também tenho 2 cães em casa e sou um apaixonado pelos animais. E eu estava olhando aqui, olhando o aplicativo, por exemplo, uma ração para gato ou cachorro, né, você paga cerca de 41,26% de tributo em cima. 1 quilo de ração de R$10, você vai R$ 4,13, é só tributo, é só imposto. Então, realmente é uma tributação muito elevada, mas isso não se resume apenas no caso, a ração, aos medicamentos dos animais, dos gatos e dos cachorros. Eu notei que você falou em relação aos bovinos, né, aos caprinos. Isso é porque esses animais se destinam também à alimentação da população. Por isso eles recebem um incentivo, um subsídio maior. Uma outra cadeia, né? Mas eu entendo a sua indignação, porque você fala de uma questão de que os animais eles são importantes para o convívio social, né, para o amadurecimento das crianças e como companhia para os velhos. Eu concordo com você, né, e acho que a sua indignação, a sua reivindicação é justa. Mas isso passa por uma vontade do governo e por pressão, né? O tempo inteiro a gente, nessa campanha, não sei se a gente vai poder falar depois, né, Bruno, da campanha inteira. Vamos, não, né? Tem aqui. A campanha, ela busca conscientizar a população, pessoas que, assim como você, estão indignadas com o peso da carga tributária, a se engajarem nesse movimento, né, que se chama Quanto Custa o Brasil, que busca a reforma tributária, a simplificação e também o fortalecimento da Procuradoria-Geral da Fazenda para combate à sonegação, para que essas pessoas que, assim como você, Jackson, participem, entrem no site, eu já vou divulgar o site, é www.quantocustaobrasil.com.br, você pode ir lá, entrar, tem vários artigos, tem um abaixo-assinado, para que a gente tente mobilizar a sociedade, para que essa sua indignação e a indignação de muitos outros brasileiros que não estão de acordo com o custo que eles pagam a título de imposto,
possa efetivamente se materializar numa mudança desse status quo. Então eu parabenizo a você pela sua indignação, pela sua revolta, ela é justa e peço que você, se possível, entre lá no site e também participe conosco. Nós vamos repetir depois o site, porque é muito interessante. Antes do repórter, tem uma pergunta aqui, eu agradeço antecipadamente ao Ronaldo Rufo, que me pergunta aqui no Twitter, aliás, que eu vou repassar ao Dr. João. Ele diz que se é verdade que o Brasil é o país que mais paga impostos, e se é por isso, eu entendi dessa maneira, que os brasileiros reclamam tanto. É um dos países que tem uma das cargas tributárias mais elevadas, isso é verdade. Nós temos uma carga tributária próxima a dos países do norte da Europa, os países escandinavos, mas em compensação nós não temos serviços públicos, políticas públicas tão boas quanto as dele. Né? Infelizmente, a gente ainda, nós temos uma carga tributária muito elevada, mas não temos a contrapartida do governo em políticas sociais. Né? Os países do norte da Europa, aproximadamente 40%, a nossa já está batendo em 36%. Países que têm uma renda per capita próxima do Brasil, aproximadamente pagam entre 20% e 25%, tem 20% e 25% de carga tributária. Você já disse isso, mas o Ronaldo completa dizendo que, segundo o que ele está afirmando, aqui ele faz uma pergunta, mas como uma afirmação, que a sonegação acaba tendo a ver com a alta carga tributária. A camarada sonega porque se pudesse pagar um pouco menos, talvez muitos pagariam, né? Exatamente, perfeito. O raciocínio do Ronaldo é perfeito, é agudo, vai no ponto que nós queremos atacar. Se a carga tributária só pode ser reduzida se houver efetivo combate à sonegação. Porque eu vou fazer até um comentário que eu acho que vai concordar comigo, Bruno. Vocês estavam falando de política há pouco, e uma entrevista com o Hermes, um programa maravilhoso, eu estava acompanhando também, e vocês são muito mais familiarizados com a política do Estado, a política nacional, do que eu, que sou um leigo nessa parte, não estou no dia a dia como vocês. Mas nenhum gestor público, nenhum administrador quer abrir mão de recurso público. Você concorda com isso? Concordo, não concorda? Nenhum por quê? Porque ele quer realizar aquelas promessas de campanha. Ele quer realizar aquilo que ele prometeu aos seus eleitores. Então, é muito difícil você convencer um governador, um presidente da República ou um prefeito, você precisa reduzir a carga tributária. Por quê? Porque ele vai dizer, se eu reduzir, eu não vou ter recursos para implementar, para fazer as obras que eu prometi, para implantar os benefícios sociais que eu quero fazer. Então, o que é que nós sugerimos? Que o Brasil inteiro se reivindique, grite, se revolte contra essa carga que é abusiva, como o Jackson falou, como o Ronaldo pontuou também, para que, através dessa pressão, os administradores públicos se conscientizem de que está na hora do Brasil fazer uma simplificação desse sistema, que hoje o nosso custo do Brasil é muito elevado, nós temos um sistema muito confuso, reduzir a carga, fazendo uma reforma em todo o sistema. Mas, para isso acontecer, nós precisamos compensar as eventuais perdas de arrecadação com o combate à sonegação. Se nós reduzimos esses 200 bilhões de sonegação para 100, nós vamos poder reduzir em 100 bilhões a arrecadação tributária. Ou seja, recuperando o que não está sendo recebido, há uma diminuição da exatamente, o lema é. E aí, para isso, nós nos prontificamos. Nós nos colocamos procuradores da Fazenda Nacional como órgão responsável pela arrecadação para efetuar esse combate e ser um instrumento para que seja reduzida a carga tributária. Depois do repórter CBN, nós ainda vamos falar sobre a nossa Paraíba, aquilo que custa às vezes muito caro na Paraíba e comparável a outros estados onde deveria o preço ser maior do que aqui. A reforma tributária, vamos voltar a falar também, e vamos falar de novo do site Quanto Custa o Brasil, que é muito importante. Você põe lá, me parece que um produto, e através daquele site você consegue descobrir dentro do produto o que é imposto e o que não é. João Soares, para a gente poder encerrar a nossa entrevista, teríamos muito mais a falar, mas infelizmente não podemos nos alongar muito mais. Por que um produto produzido aqui na Paraíba, às vezes custa tão caro quanto um produto de outro estado? É uma guerra fiscal, é isso? Exatamente, Bruno. É um problema que hoje aflige a nossa população paraibana, é que existe uma guerra fiscal entre os estados produtores, os estados de origem e os estados destinatários. É uma guerra fiscal que, inclusive, inviabiliza todas as discussões tributárias que estão no Congresso. Toda reforma que é enviada ao Congresso, sempre ela tem esse obstáculo
né, a guerra fiscal entre os estados, sobretudo entre os grandes estados produtores, São Paulo encabeçando essa lista, e os estados menores, que na maioria das vezes são mais destinatários dos produtos. E esse é o maior gargalo, é o que mais impede hoje as discussões acerca de reforma tributária, porque os governadores não chegam a um consenso. E se os governadores não chegam a um consenso, as bancadas também não chegam. Então a discussão fica lá interrompida nisso, e quem perde é toda a sociedade. Por isso que na campanha, a gente pede que as pessoas realmente se engajem. Porque você sabe que, historicamente, é muito difícil um gestor público, um administrador público, conceder benefícios, políticas sociais, sem que haja uma pressão. É um cabo de guerra. Foi assim, por exemplo, nos Estados Unidos, na época da Grande Depressão, quando Roosevelt veio e, com medo de uma revolução comunista, criou o welfare state, o Estado de bem-estar social. Né? Um Estado mais voltado à população, mais voltado aos pobres. Né? E tem sido assim historicamente. A presidente Dilma viu agora o anseio, o clamor, a indignação do povo com a carga, e aí desonerou um pouco a cesta básica. Então tem que ser assim. Se não partir da sociedade, como foi na ficha limpa, por exemplo. A ficha limpa partiu de uma iniciativa popular. As pessoas subscreveram o abaixo assinado, enviaram ao Congresso, fizeram pressão, depois fizeram pressão no Supremo Tribunal Federal, o Supremo julgou a lei válida e aplicável naquele ano, e o que aconteceu, né, a lei está aí e foi um benefício enorme para o nosso sistema eleitoral. Então, tudo passa por uma pressão da população, por uma pressão da sociedade. E é isso que nós estamos fomentando na campanha, para que, inclusive, essa guerra fiscal, que hoje penaliza muito os estados mais pobres, né, como a Paraíba, né, possa vir a acabar. Para a gente encerrar, então, como é que funciona exatamente a campanha nacional da Justiça Fiscal? Quanto custa o Brasil? E o aplicativo também que informa a carga tributária dos produtos, João. É uma campanha de cidadania fiscal, de conscientização, para que as pessoas possam conhecer o nosso sistema tributário. Ele é muito confuso, é uma verdadeira Babel, realmente muito confuso, e a maioria da população, 90% da população, não entende como os tributos incidem, como as contribuições são pagas. Então nós temos no site lá www.quantocustaobrasil, né, .com.br, inúmeras informações, né, gráficos, inclusive tem vários aplicativos animados, o aplicativo Na Real, que está na App Store do iPhone e também no Google Play, dos smartphones que usam Android. Ele pode ser baixado gratuitamente e é muito simples de se utilizar. A pessoa coloca o produto, coloca o preço e imediatamente o aplicativo indica a alíquota que está sendo aplicada e o valor, né, em reais do que está sendo pago. Né? Essa campanha envolve não apenas este instrumento, mas um abaixo-assinado que também está colocado no site, para que a gente possa, através de tudo isso, pressionar os gestores públicos, sobretudo os congressistas, né, os membros da Casa do Povo, do Congresso Nacional, a escutarem que a população brasileira ela não está satisfeita com o que ela vem pagando a título de impostos. João, inclusive isso é atualizado diariamente, isso, né? Exatamente. Então dá para provar então que nós temos mais inflação do que é anunciado, na verdade? O governo... Se você for lá colocar lá os valores, você vai ver que realmente não é essa inflação. Não, exatamente, a gente desconfia, né, que existe hoje uma maquiagem inflacionária, o governo não está revelando, na verdade, quanto é que está a inflação no Brasil, que é lamentável, que é triste, porque o ideal seria que nós vivêssemos num ambiente de profunda, né, de ampla transparência. Como conseguimos durante alguns anos, né? Exatamente. Mas agora parece que desencadeou aí. Exatamente. O governo parece que ele não quer também criar, porque nós temos uma coisa no Brasil que é, às vezes, um círculo vicioso em determinadas coisas. Então ela também... Eu entendo isso, sabe, Bruno? Criticando também pela falta de transparência, mas não quer criar também aquele sentimento de que tudo vai aumentar e aí eu também tenho que aumentar o meu. E tem um detalhe para encerrar aqui, é só um comentário pessoal meu. Nós, eu falo nós da minha geração, nós convivemos até com a famigerada URT. Então, para nós, qualquer coisa que seja até 80% é normal, porque conseguimos ter uma inflação de 30%, 40% ao dia. Eu me lembro bem, eu já tenho 40 anos e eu me recordo... Você é um jovem, mas já sabe o que era. Eu me recordo. Você receber salário em URT, então tudo que vier acaba sendo lucro. Me recordo, as pessoas recebiam salário no início do mês e tinham que fazer a feira imediatamente, sob pena de, ao chegar ao final do mês, não ter mais dinheiro para poder completar a sua geladeira. Exato. Me lembro demais. João Soares, muito obrigado pela sua presença, pela entrevista esclarecedora. Não faltará oportunidade para que a gente possa, mais uma vez, trazer os seus conhecimentos aqui em prol da nossa Paraíba querida. Tá bom, João? Bruno, foi uma honra, eu agradeço o espaço.
Agradeço a participação do